Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, fazendo as atividades, estudando. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque lá na plataforma. Se vocês quiserem também colocar as atividades que eu vou passando ao longo das aulas, vocês podem também me reenviar e eu faço a correção para vocês, tá? Mas não fiquem com dúvida, não deixe de perguntar. Eu estarei sempre no horário da nossa aula à disposição de vocês para respondê-los, tá bom? Hoje nós iremos falar da continuidade à nossa unidade 5 e nós iremos falar sobre os agentes internos do relevo, interno e os externos também, tá? Esse conteúdo está na página 134 a 139. E aí a gente vai relembrar um pouquinho da aula passada. Nossa aula passada nós falávamos sobre as formas do relevo. Lembrando que as formas, né, o relevo, ele acaba tendo formas diferentes na superfície terrestre. E aí ele pode ser dividido em planalto, planícies, montanhas, chapadas, escarpas, depressão, né? Lembrando que a planície sempre é a parte mais plana, mais baixa, né? O planalto ele já é um pouquinho mais elevado, né? As montanhas, ela já torna-se algo bem mais elevado do que o planalto, né? Onde você tem uns picos de elevação com altitudes, né? Bem mais elevadas, tá? As chapadas são as formações rochosas, né? Que você tem mais na parte superior, mais na parte mais plana. As escarpas você tem na parte mais íngreme, né, de um penhasco. Geralmente ela é a borda do dos planaltos, tá? E as depressões, né, são aquelas áreas mais baixas, situadas entre uma parte rochosa e outra, né? São como se fosse as áreas mais baixas, né? Como se fosse uns vales, né? E aí a gente relembrou um pouquinho sobre as formas do relevo. E hoje nós iremos falar sobre os agentes internos do relevo. Então, quando a gente fala de agente interno, né, o nome já vem dizendo interno, dentro, né? Então, a gente sempre tem que lembrar isso, interno, dentro. Então, ela acaba ocorrendo dentro da Terra, né? Esses movimentos que ocorrem dentro da Terra, a gente não consegue, assim, observar a sua movimentação. A gente só observa quando acontece algum fenômeno, né, responsável por esse processo aí da parte interna. Então, quando ocorre o movimento das placas tectônicas, né, você tem a questão do terremoto, das atividades vulcânicas, dos abalos sísmicos, né? Então, que eles acabam o quê? Movimentando internamente, tá? Então, todo esse processo, ele acaba sendo de dentro para fora. Então, a gente só consegue observar essa movimentação quando ele é expelido na parte de fora, né? Porque dentro a gente não consegue, tá bom? Então, é uma dinâmica interna da Terra. E aí, nós temos a questão das placas tectônicas. As placas tectônicas, né, eles são imensos blocos que acabam flutuando sobre o manto, né? E aí, como a gente pode observar, aqui a gente já tem a divisão do continente das placas também tectônicas. Só que no passado, né, Alfredo Verger, o que ele começou a dar origem à parte dos continentes, das derivas continentais. Antigamente, você tinha essa formação continental como um único bloco. E esse único bloco, sem haver essa separação, era chamado de Pangeia, né? E com o passar do tempo, a Pangeia, a placa tectônica, ela foi se movimentando. E aí da Pangeia, formaram-se dois grandes blocos, que foi a Gondwana e a Eurásia, tá? Formaram-se esses dois blocos. E aí,
Com o passar do tempo, né, as placas tectônicas continuaram a movimentação e aí foram se movimentando e formaram os continentes que a gente conhece hoje, tá? Então, segundo Alfredo Verger, essa movimentação, né, que ocorreu das placas tectônicas foi a movimentação sobre o manto terrestre, que acabou originando a deriva continental, tá? E aí a gente começa a observar que os continentes, eles acabam se movimentando de acordo com o manto terrestre. Então a gente tem a parte da porção oriental, na parte da América do Sul, que acaba se encaixando na parte ocidental também, tá? Que é a parte da América do Norte, a parte da África, que é a parte ocidental, a parte da América do Norte, que vai se encaixar com a Europa, né? Então, nesse processo também a gente tem restos de animais, restos de vegetais, que acabam também se incorporando aí nessa parte, nessa essência dos blocos, na América, na África, tá? Então, a existência das placas tectônicas, né? A gente começa a observar que tudo isso acabou gerando algumas movimentações. Essas movimentações, elas acabam ocorrendo de acordo com as movimentações das placas tectônicas. E aí a gente observa o seguinte, que as movimentações das placas tectônicas, elas não ocorrem de forma rápida, é algo lento e bem constante, tá? E aí elas podem se afastar, como a gente pode observar aqui. Quando elas se afastam, né, elas acabam criando vales, né, profundos, mais estreitos, né? Elas podem se afastar, tá, umas das outras, criando uma nova crosta, né? E assim por diante, pode até aumentar a parte do magma, ou elas podem entrar em choque, né? Então você tem uma corrente indo em direção uma da outra, né? E aí elas se chocam. Quando elas se chocam, né, essas placas, elas acabam o quê? Soerguendo, né? Muitas das vezes elas se elevam um pouquinho, tá? Porque isso ocorreu a movimentação das placas. Elas podem tanto se separar, como a gente observa aqui, e formam os vales, ou elas podem se chocar e se soerguer, tá? E aí nós temos os terremotos. O que são os terremotos? São os tremores de terras, né, que acabam ocorrendo devido à movimentação da placa tectônica, que a gente acaba observando isso, né? E a movimentação dos terremotos, elas pode ser tão grande que ela derruba prédios, né, derruba casas, o que tiver pela frente. Isso na parte terrestre. Se for na parte oceânica, né, elas acabam se deslocando uma quantidade grande de água, que acabam gerando o quê? O tsunami, né, que são as ondas gigantescas, tá? Se for sobre a terra, terremoto. Se for sobre as águas oceânicas, tsunami, tá bom? Nós temos também outra movimentação, que é o vulcanismo. O que são os vulcanismos? São as crateras, né, em formas de fissuras, por onde a gente tem aqui, ó, o magma, né? O magma, ele acaba vindo do interior da Terra e ele acaba sendo expelido e atinge a superfície, né? Quando a placa tectônica ela acaba se movimentando, esse choque, né, essa separação, o magma ele acaba sendo expelido, que a gente chama de lava, né? E aí essa lava ela se resfria, né? Ela se solidifica e acaba gerando as rochas magmáticas que já estudamos, tá? Lembrando que essa parte magmática é uma parte muito quente, tá? Então, quando a larva do vulcão ela é expelida, é algo muito quente. Até ela se solidificar, se esfriar, ela leva um tempinho, tá bom? Até ela ficar bem endurecida para formar uma rocha, ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Outra parte também são os agentes dos relevos, a parte externa, né?
como você já sabe, elas vão atuar na parte de fora, né? E como elas vão atuar na parte de fora? Elas vão atuar no desgaste, na parte da modelagem da superfície terrestre, né? Então, as chuvas, os rios, os ventos, as ações humanas, isso tudo são os elementos que acabam tendo uma grande presença nos agentes externos, tá? Por exemplo, os elementos da natureza que acabam se desgastando, né, das rochas, a gente chama isso de intemperismo, né? Então, quando a rocha ela se desgasta, ela acaba soltando as partículas. Soltando as partículas, essa partícula que é solta, né, ela acaba sendo transportada. E aí, esse transporte a gente chama de erosão, tá? Quando as águas dos rios, elas acabam escavando, né, um leito, né, que ela vai carregando tudo, ela acaba escavando um leito, um vale, a gente chama isso, né, de essa parte, né, onde você tem essa formação dos leitos, a gente chama de vale, tá? Que acabam sendo formadas na parte da superfície. Quando uma geleira também, elas podem se soltar, elas podem se deslizar, a gente chama também de vales mais profundos. Os ventos também, eles são responsáveis por esse desgaste e as forças das águas também, dos mares, dos oceanos, eles contribuem também para essa formação de transformação do relevo. Inclusive, eles contribuem com a parte de areia, né? Com a parte da formação também que eles acabam carregando para outro local, tá bom? Gente, deixo para vocês aqui essas atividades que vocês deverão copiar no caderno, tá? E responder no próprio caderno de vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima!